Eu tenho uma palavra muito breve hoje, meus irmãos. É uma palavra que eu já preguei há um tempo atrás, para ser mais exato, em janeiro. Ainda está um pouco fresquinho aí na memória. Eu não ia pregar isso, eu ia pregar outra coisa. Mas hoje eu acordei com essa mensagem na cabeça. Eu acordei pensando um pouco nela e eu queria... Não vai ser muito novo, mas eu queria lembrar ela com vocês. Durante as segundas-feiras a gente tem falado um pouco sobre sacerdócio e realeza, como nós devemos nos comportar, como a vida cristã requer de nós uma postura, como a vida cristã requer de nós uma resposta. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a postura de um rei, uma mensagem que eu preguei em janeiro, mas eu quero... Obviamente não vai ser a mesma coisa, mas eu quero falar um pouquinho sobre ela hoje. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão felizes? Vocês sabem que nós, como comunidade, como igreja, nós sempre falamos que nós queremos avançar, não é verdade? A gente quer avançar. A gente é uma igreja que sempre vai falar disso. A gente quer avançar. A gente quer ser uma igreja que vai para frente. Nós não queremos ser a igreja que fica, sabe, no mimimi ali, no comodismo. Ai, meu Deus, e agora? Não, eu quero avançar. E sabe, eu quero o novo de Deus. Eu não sei você, mas eu amo o novo de Deus. Eu não sei você, mas eu amo algo fresco do Senhor. E eu tenho visto, assim como o Eric e a Evelyn cantaram aqui, eu tenho visto uma nova estação e eu quero entrar nela. Eu quero me apoderar dela. Porque eu não quero apenas uma nomenclatura cristã para a minha vida, mas eu quero me apoderar de algo fresco na paz de Deus. Vocês estão comigo, gente? Porque isso está disponível para todos os filhos. Fala assim comigo: o novo de Deus está disponível para todos os filhos de Deus. Sabe, às vezes a gente fica inventando mentiras para nós mesmos, achando que o novo de Deus é só para os mais proféticos, achando que o novo de Deus é só para os mais apostólicos, achando que o novo de Deus é só para aqueles que são super transcendentais. Isso é uma mentira, meus irmãos. Porque a gente fica colocando essas mentiras na nossa cabeça e a gente começa a colocar o nosso cuidado de igreja, a gente começa a colocar os nossos evangelistas, a gente começa a colocar os mestres, a gente começa a colocar os pastores em um lugar que não é apenas pastoral, mas é político, é aterrado, é corrupto. E a gente começa a chamar a corrupção de ministério pastoral. A gente começa a chamar pessoas aterradas e frias de pastores. Ah não, Davi, eu sou mais pastoral. Ah não, Davi, eu sou mais quietinho mesmo, porque eu sou um mestre. Você não é um mestre, você é um racional, você é frio e calculista. Isso não é ministério de ensino. Isso aí é mente grega. Quem está aqui me entendendo? Isso não é ministério de ensino de igreja, isso é mente grega. Então a gente começou a dar para o mundo ministérios que foram dados por Deus. A gente começou a jogar para os homens coisas que são do alto. Meus irmãos, vocês como igreja, deixa eu rasgar o verbo aqui, vocês me têm como um pastor, alguém dado para o pastoreio, mas eu amo o novo de Deus, cara. Eu amo o novo de Deus. Eu quero entrar numa nova estação. Eu quero algo fresco da parte de Deus, porque isso não foi reservado apenas para os evangelistas, isso não foi reservado apenas para os profetas, isso foi reservado para todos que são filhos de Deus. E se você é um filho de Deus, você tem parte nisso, meu irmão, se você se apodera disso. Uma coisa é você tocar a terra e sacudir a terra, outra coisa é você se acomodar nela. Uma coisa é o seu metron, a sua justa medida na parte de Deus ser para uma área de atuação, outra coisa é você se amoldar a ela. Quem está me entendendo aqui? Nós somos uma casa que ama o novo de Deus, nós somos uma igreja que ama o novo de Deus. E eu escolhi avançar, meus irmãos. Eu escolhi avançar porque eu vi isso em Cristo, eu vi isso em Jesus. Eu quero te lembrar uma coisa: Jesus não é apenas o meu modelo a ser seguido. Jesus não é apenas aquele homem judeu que veio e eu falei assim: nossa, que lindo, que maravilhoso, eu vou seguir ele.
Jesus não é apenas, gente, o nosso modelo a ser seguido. Jesus não é apenas a nossa inspiração. Jesus é muito mais que isso. Jesus é nosso padrão. Jesus é o nosso metrô. Jesus é a nossa justa medida. Tudo que está aquém ou além eu não quero. Tudo que está aquém ou além do meu padrão eu não quero. Quem está me entendendo aqui, gente? Eu vou pregar a mesma coisa, vocês vão ter que me aguentar pelo menos um tempo ainda. Ai, Jesus amado. Eu quero estar nem além e nem aquém do meu Jesus. Eu não quero estar nem menos e nem mais. Porque Jesus não é apenas a minha inspiração. Jesus não é como aquela inspiração, sabe? Eu me inspiro em fulano, mas eu não sou ele. Eu me inspiro em fulano. Na música a gente fala muito disso, né? Eu me inspiro em tal banda, mas eu faço essa música aqui, eu faço essa arte aqui. Jesus não é assim. Jesus não quer ser sua inspiração. Jesus quer ser seu padrão, meu irmão. Quem está entendendo? E quando eu olho para Jesus, eu vejo um padrão de realeza e um padrão de sacerdócio. Um padrão de realeza e um padrão de sacerdócio. Eu quero começar falando um pouquinho sobre o padrão sacerdotal de Jesus. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre o primeiro ponto do padrão sacerdotal, é que o padrão Jesus, ele ministra a Deus. Então nós, como um sacerdócio, tendo Jesus como padrão, nós devemos ministrar a Deus. Se você quer ser um sacerdote como Jesus, você deve ministrar ao Senhor. Porque se você não ministra ao Senhor, você não é um sacerdote. Se você não tem relacionamento com o Pai, você não é um sacerdote. Se você não gasta tempo com Jesus, você não é um sacerdote. Se você só vai na igreja e você surfa na espiritualidade dos irmãos, você não é um sacerdote. Você está na antiga aliança. Isso não é só estar no velho, você está na velha aliança. Tem gente que não está apenas no velho, tem gente que está na velha aliança. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque se você surfa no sacerdócio dos seus irmãos, você está na velha aliança. Isso não é só estar no velho, isso é estar em uma velha aliança. A aliança que está no seu dedo não foi Jesus que botou, meu irmão, foi Moisés. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vamos lá, alguém. Eu não sei você, mas eu quero me casar com Jesus. Eu quero me casar com Cristo. Você pode escolher, ou você se casa com Cristo, ou você se casa com uma religião. Eu quero me casar com Cristo, porque eu quero estar no novo de Deus, debaixo de uma nova aliança. E se você não é um sacerdote, segundo o padrão de Jesus, e você não ministra a Deus, no primeiro ponto que eu estou falando aqui, se você não tem um relacionamento com Deus, esse é o primeiro passo, meus irmãos. Eu sei que isso é muito simples. Eu sei que isso é muito simples, sabe? Mas eu tenho visto pessoas esquecendo o primeiro passo. Eu tenho visto pessoas esquecendo o A da vida cristã, o ponto A. Eu tenho visto pessoas querendo os confins da terra, se esquecendo de Jerusalém. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Eu não sei você, mas eu quero me apegar. Eu quero me apegar a esse ponto hoje. Eu quero ministrar o coração do Pai. Sabe, meus irmãos, a primeira coisa do ministério de Jesus que chocou os fariseus foi: Ele ministra ao Pai. Jesus não é caminho para uma religião. Eu falo sempre isso aqui. Jesus não é caminho para uma divindade apenas. Jesus não é caminho para algo transcendental apenas. Jesus é caminho para a paternidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus não veio apenas me dar um caminho para uma divindade. Entendam o que eu estou falando aqui, porque isso o judeu tinha muito bem. Eu não sei se você sabe, mas Paulo, quando ele vai escrever aos judeus, ele fala o quê? Eles pedem sinais. Por quê? Porque o jeito do judeu discernir as coisas é de um jeito espiritual. O judeu é muito espiritual. E aqueles fariseus, com certeza, eles eram muito espirituais.
eles eram muito espirituais. Mas Jesus, ele não queria ser apenas espiritual, entre aspas, mas Jesus, ele estava ministrando o coração do Pai. Primeiro ponto que quero falar aqui, ministrar a Deus. E eu falo isso toda a palavra, mas vamos lá, Levítico 8:17. Fala assim: quanto ao couro do novilho, a sua carne e aos seus excrementos, queimou-os fora do acampamento, segundo tudo quanto ordenara o Senhor a Moisés. Isso aqui é a antiga aliança. Isso aqui era como os sacerdotes, eles ministravam ao Senhor. Isso aqui é como eles queimavam o cordeiro. Êxodo 29:13, versículo 13 e 14, a gente vai ver um pouquinho disso também. Fala assim: depois retirarás toda a gordura que cobre as vísceras, os lóbulos do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e os queimarás sobre o altar. Contudo, queimarás a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, porquanto se constituem oferta pelo pecado. Isso aqui é como a antiga aliança, ela ofertava ao Senhor. Isso aqui é como a antiga aliança, ela ministrava ao Senhor. Então, resumindo aqui o texto de Êxodo e Levítico que eu li, eles pegavam o cordeirinho, eles tinham o rito, de expiação do cordeirinho, eles separavam o cordeirinho, e uma parte era levada para fora do arraial, outra parte era queimada no altar. Mas a gente precisa entender, meus irmãos, que na nova aliança, o cordeiro sem defeito, ele foi imolado no crepúsculo da tarde, porque Êxodo 12 aponta para a cruz. Quem está aqui comigo? Então eu não preciso mais ficar passando o meu pecado para o cordeirinho. Eu não preciso ficar passando meus pecadinhos da semana para o cordeirinho. Eu não estou aqui falando para você pegar os seus pecadinhos e colocar no cordeirinho e espiar ele, espiar você no caso. E você fala assim: agora eu sou um sacerdote segundo o padrão de Jesus, eu ministro a Deus. Eu não estou falando isso porque eu estaria indo contra o início da pregação sobre eu não ir para a antiga aliança. Porque o Cordeiro de Deus foi imolado, o Cordeiro de Deus expiou não somente o meu pecado, mas o seu pecado também. Não somente o meu pecado de hoje, dessa semana, mas o meu pecado de 26 anos atrás, e o meu pecado daqui a 100 anos. Porque a expiação de Jesus, ela é eterna. O sacrifício de Jesus, ele é eterno. Então, quanto à expiação, a cruz já fez, meu irmão. Mas eu quero lembrar o que o Tiago prega aqui. Jesus não é somente o padrão de oferta, mas ele é padrão de ofertante. Então Jesus, ele não veio apenas te mostrar que o seu pecado foi levado, mas ele veio te ensinar a ministrar a Deus. Então o cordeiro que ministrava a Deus, ele não me ensina apenas a me purificar, mas me ensina a me sacrificar. E quando a gente vê aqui em Êxodo e Levítico, eu não posso ler apenas de uma ótica de oferta, mas eu preciso ler de uma ótica de ofertante, porque Jesus não apenas tirou o meu pecado, mas ele me ensinou a morrer por Cristo, por ele mesmo no caso.